Já ouviu falar nos Nefilins, aqueles homens gigantes descritos na Bíblia? Pois bem, eles não existem mais. Porém, existem algumas pessoas que chegam bem perto disso, e são elas que veremos no vídeo de hoje. Vainu Millerin. Vainu Millerin é lembrado como um dos homens mais altos já registrados na história. Sua estatura impressionante e sua jornada extraordinária cativaram a imaginação de muitos ao redor do mundo. Millerin chamou a atenção pela primeira vez aos 21 anos, quando mediu notáveis 222 centímetros e pesava impressionantes 197 quilos. No entanto, seu crescimento não parou por aí. Sua altura continuou a aumentar ao longo dos anos, deixando-o ainda mais imponente. Com seu tamanho único, Millerin se juntou às forças de defesa finlandesas, onde sua estatura impressionante o tornou o soldado mais alto do país. Seu compromisso com o serviço militar destacou-se, enquanto ele defendia sua nação com coragem e determinação, inspirando todos ao seu redor. Aos 30 anos, Millerin atingiu o marco notável, alcançando a extraordinária altura de 251 centímetros. Sua altura colossal estabeleceu novos padrões e capturou a admiração de pessoas em todo o mundo. Millerin foi mais do que um homem com tamanho notável. Ele era uma pessoa amada por sua gentileza, humildade e espírito caloroso. Mesmo com sua presença imponente, ele sempre foi descrito como alguém de coração generoso, que inspirava e encorajava aqueles ao seu redor. Edouard Beaupré. Nascido sem anomalias aparentes em seu crescimento, Edouard surpreendeu a todos ao experimentar um crescimento acelerado durante sua infância. No início, a estatura de Edouard era relativamente normal, mas aos 9 anos de idade, algo notável ocorreu. Ele começou a crescer de forma extraordinária. Em pouco tempo, ele já media cerca de 183 centímetros, ultrapassando em muito a estatura média de uma criança da sua idade. Esse aumento repentino desafiou todas as expectativas e despertou a curiosidade de muitos ao seu redor. Conforme Edouard Beaupré se aproximava da idade adulta, seu crescimento continuou a um ritmo extraordinário. Aos 23 anos, quando seu falecimento prematuro ocorreu, seu certificado de óbito registrou uma estatura impressionante de 2,5 metros. Sua altura colossal o colocou entre os mais altos já registrados na história. Ella Ewing. Ella Ewing, conhecida como a Gigante de Missouri, deixou sua marca na história com sua estatura impressionante e sua jornada de vida singular. Nascida em 9 de março de 1872, ela inicialmente não apresentava características incomuns em seu crescimento. No entanto, quando seu crescimento começou, foi algo fora do comum. Durante sua infância, ela experimentou um crescimento acelerado. Aos 10 anos de idade, ela já media 206 centímetros. Essa estatura fora do comum fez com que ela se destacasse e, infelizmente, também atraiu a atenção indesejada. Durante toda a sua vida, ela foi rotulada como uma aberração devido à sua altura incomum. Apesar da falta de registros precisos sobre sua altura máxima, especula-se que Ella Ewing possa ter atingido incríveis 254 centímetros, mas devido à falta de informações concretas, a altura exata permanece incerta. Yao Defen. Yao Defen, uma mulher chinesa, conquistou o título de mulher mais alta do mundo devido a uma condição médica rara. Sua jornada de vida foi marcada por uma estatura impressionante e por desafios de saúde significativos. Desde uma idade precoce, já ficava evidente que Yao Defen tinha uma estatura fora do comum. Aos 13 anos de idade, ela media impressionantes 1,85 metros e aos 15 anos ultrapassou a marca de 2 metros de altura. Sua condição, conhecida como gigantismo, era causada pelos hormônios de crescimento secretados por um tumor cerebral. Em 2006, Yao Defen passou por uma intervenção cirúrgica para tratar o tumor, o que trouxe alívio para sua condição. Anteriormente, sua estatura gigantesca trazia consequências físicas significativas. Ela pesava cerca de 200 quilos e usava sapatos de tamanho 55, enfrentando desafios como hipertensão, desnutrição, osteoporose e diversas doenças cardíacas. Em 2011, o Guinness World Records
oficialmente reconheceu Yal Defen como a mulher mais alta do mundo. Naquele momento, ela media impressionantes 2,33 metros de altura. Sua estatura excepcional a destacava e atraía atenção global, mas também trouxe dificuldades e problemas de saúde constantes. Infelizmente, Yal Defen faleceu, mas sua vida deixou um legado e um exemplo de superação diante de desafios físicos e adversidades. Bernard Coyne, nascido em 27 de julho de 1897 em Iowa, nos Estados Unidos, é lembrado como uma das figuras mais impressionantes em termos de altura já registradas na história. Durante sua vida, Coyne alcançou alturas extraordinárias, tornando-se um verdadeiro gigante em meio aos seus contemporâneos. Os registros oficiais sobre Coyne remontam ao período da Primeira Guerra Mundial, em 29 de agosto de 1918, quando ele se alistou no exército. Foi nesse momento que sua estatura notável foi oficialmente documentada: 8 pés de altura, o equivalente a aproximadamente 2,48 metros. Seu tamanho colossal atraiu a atenção de muitas pessoas, e em pouco tempo ele se tornou uma verdadeira lenda viva. Embora haja divergências sobre a altura exata que Coyne atingiu até sua morte em 1921, acredita-se que ele tenha alcançado incríveis 2,54 metros. Mesmo com o registro oficial apontando para 8 pés e 2 polegadas, seu tamanho permanece impressionante e digno de admiração. Coyne, com sua presença imponente, certamente enfrentou desafios em sua vida. As tarefas cotidianas e até mesmo a mobilidade devem ter sido desafiadoras para alguém com uma altura tão excepcional. Al Tomaini. Ele ganhou destaque no mundo do entretenimento, mas também encontrou amor e parceria em sua esposa, Gianni Tomaini, criando uma história de superação e união. Nascido em 25 de fevereiro de 1912, Al Tomaini experimentou um crescimento desproporcional desde cedo, resultando em uma altura extraordinária. Durante grande parte de sua vida, ele trabalhou como um gigante de circo, exibindo sua altura impressionante para multidões curiosas. Foi durante uma exposição nos Grandes Lagos de Chicago em 1936 que Al conheceu sua futura esposa, Gianni Tomaini. Gianni, por sua vez, nasceu sem as pernas e media apenas 76 centímetros. Apesar das diferenças físicas que os separavam, Al e Gianni encontraram uma conexão especial e formaram uma parceria única que desafiava as expectativas convencionais. Quanto à estatura exata de Al Tomaini, existem diferentes relatos. De acordo com algumas fontes, ele teria alcançado a notável marca de 254 centímetros. No entanto, o livro Guinness World Records discorda dessas afirmações, citando evidências fotográficas que sugerem uma altura de aproximadamente 224 centímetros. Leonid Stadnicki. Nascido em 1971 na Ucrânia, Leonid alcançou alturas extraordinárias, mas sua jornada não foi isenta de desafios e questionamentos. Em 2008, um registro o colocou com impressionantes 2,6 metros. Essa medida o colocaria entre os mais altos já registrados. Só que pouco tempo depois, Leonid optou por retirar seu próprio título e não ser mais considerado para o Guinness World Records. Essa decisão controversa trouxe dúvidas e questionamentos sobre a legitimidade de sua altura. Como resultado, Leonid Stadnicki não pôde ser oficialmente conhecido pelo Guinness World Records. Muitos se perguntaram sobre os motivos por trás dessa escolha e se sua estatura era de fato precisa e autêntica. Além de sua estatura excepcional, a vida de Leonid foi marcada por tragédia. Infelizmente, ele faleceu em 2014, vítima de uma hemorragia cerebral, deixando para trás um legado repleto de mistérios e questionamentos. John F. Carroll. Conhecido como o Gigante de Búfalo, foi um homem cujo crescimento excessivo desafiou a medicina e o colocou entre as figuras mais altas já registradas. Nascido em 1932, John enfrentou uma jornada marcada por tratamentos médicos e um crescimento desenfreado, deixando um legado impressionante. Desde essa idade, John Carroll mostrou sinais de um crescimento acelerado e anormal. Ele enfrentou diversos tratamentos médicos na tentativa de conter seu
desenvolvimento excessivo. Mas infelizmente, suas tentativas foram em vão. Em questão de meses, ele poderia crescer até 17 centímetros, deixando todos surpresos com sua estatura em constante transformação. Em 1959, uma medida registrada revelou que a altura média de John era de aproximadamente 262 centímetros. Robert Wadlow. Robert Wadlow, amplamente reconhecido como o homem mais alto da história, conquistou fama como o gigante de Alton. Diferente de muitos outros casos, as evidências sobre sua estatura são sólidas e incontestáveis. Sua vida, apesar de breve, deixou um impacto duradouro. Robert nasceu em 1918 e foi durante sua infância que ficou evidente que seu crescimento era fora do comum. Ele cresceu rapidamente e de forma desproporcional em relação às outras crianças de sua idade. Aos 8 anos, já media 1,88 metros. Mas seu desenvolvimento não parou por aí. Aos 18 anos, quando ele já era reconhecido mundialmente, Robert atingiu a impressionante altura de 2,72 metros. Infelizmente, a vida de Robert Wadlow foi interrompida precocemente. Em 1940, aos 22 anos de idade, ele contraiu uma infecção em seu pé direito devido a um dispositivo ortopédico mal ajustado. Robert Bobroksy. Robert Bobroksy ganhou destaque como um jogador de basquete em uma escola universitária, mas foi sua estatura impressionante que chamou atenção desde cedo. Sua notável altura o colocou acima da média desde cedo, superando até mesmo seus próprios pais em termos de estatura. Aos 8 anos, Robert já era mais alto que sua mãe, atingindo a impressionante marca de 1,88 metros. Aos 12 anos, ele continuou seu crescimento acelerado e alcançou uma altura de 2,18 metros, superando também seu pai. Surpreendentemente, isso significava que ele era mais alto do que Robert Wadlow, na mesma idade, que foi o homem mais alto da história. Ao longo de sua vida, Robert Bobroksy foi objeto de estudos médicos, com especialistas buscando entender as causas de sua estatura extraordinária. No entanto, a opinião predominante é de que sua altura é resultado de uma genética saudável, indicando uma estatura alta familiar ou constitucional, e não uma doença hormonal ou síndrome de crescimento excessivo. Então, esse rapaz tem grandes chances de se tornar o homem mais alto da história futuramente. Mas grande mesmo vai ficar a relação entre a gente aqui no canal, com vocês que vão se inscrever. Clicando no botãozinho da inscrição, você passa a fazer parte do canal de graça e recebe nossos vídeos toda semana. Então, confere a sua inscrição antes de ir embora, ok? Valeu demais pela atenção e eu te vejo no próximo vídeo.